Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MALL11, o MOL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 93,88. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,59%. Mas atenção, esse dividendo é para quem tem o fundo hoje descontado. Quem tem um fundo lá na sua base, que é quase R$ 120, aí não dá todo esse dividendo. Atualmente o fundo está num PVP de 0,77, isso indica que ele está com 23% de desconto. É um fundo que negocia uma alta liquidez, uma média de 1.600.000 de negócios diários por dia, e ele vem de uma desvalorização, de uma variação negativa de menos 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? No final de 2020, final de 2019, início de 2020, antes da situação pandêmica, os fundos vinham ali num valor bem interessante, né? Então esse fundo estava sendo negociado ali a R$ 110, R$ 115. Durante a pandemia, suas cotas foram jogadas ali, ó, próximo a R$ 60, algo na casa de 63, 60 e poucos reais. O fundo, entre aspas, se recupera rapidamente, voltando a R$ 90, R$ 100, quase R$ 110, isso já em meados de 2021. Durante o ano de 2021, o fundo começa a operar ali próximo do 100, e aí, no final de 2021, o fundo tem as suas cotas jogadas para algo ali próximo de R$ 80. O fundo se recupera durante o ano de 2022, volta a orbitar próximo dos R$ 100. Durante as eleições de 2022, o fundo ali, alguns fundos tiveram boa apreciação, ele volta a 110. Passadas as eleições, né, o mercado não gostou, teoricamente, da novo governo, as cotas caem novamente para algo próximo de R$ 100. Durante o ano de 2023, os fundos de tijolos tiveram uma boa apreciação. Então esse fundo meio que voltou ao seu VP, orbitando ali próximo de R$ 120. E aí, no final do ano de 2024, os fundos iniciam uma queda gigantesca, com esse fundo não foi diferente. Então esse fundo sai de quase R$ 120 e começa ali, chegou a beliscar os R$ 90 e atualmente está nesse patamar aí próximo dos 95, nos 93 e pouco. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, esse é um fundo de mandato renda, ele é do segmento de shopping, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver a vacância lá dentro do relatório gerencial. Esse é um fundo que conta ali com mais de 128 mil cotistas e ele tem no mercado mais de 13 milhões, quase 14 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente, ó, 120,78 e ele tem um valor de mercado de 1 bilhão e 700 milhões aí de patrimônio. O último dividendo do fundo teve uma pequeníssima alta, né? Então atualmente ele está entregando ali 83 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações sobre rentabilidade, sobre o dividend yield médio do fundo. Então o que a gente observa? Antes da pandemia, esse fundo estava entregando algo na faixa de 0,4. Durante a pandemia, ele caiu para algo na casa de 0,15, 0,18. Passada a pandemia, o fundo voltou para o que é mais ou menos a normalidade, entregar pelo menos 0,6. Aí teve a tal da segunda onda, o dividend yield médio do fundo caiu para 0,4 e depois o fundo veio numa ótima melhoria, né? Entregando algo próximo de 0,7 e 0,8. E recentemente, com essa queda da cotação que despencou, né? A gente vê o dividend yield aí subindo bastante. Esse último dividendo, principalmente, ele se deu porque a cotação está lateralizada e caindo um pouco, mas o dividendo nominal entregue pelo fundo subiu. Então isso aqui ajuda com o dividend yield do fundo. Então o último dividendo do fundo ali subiu para 0,89. Nominalmente dizendo, a gente vê o seguinte, ó, o fundo que entregou 50 centavos, 14, depois começou a entregar na faixa de 62 e desde mais ou menos 2021 ele começa um ciclo bem interessante, ó, constante de alta, né? Isso é o que a gente busca quando se investe em fundos de tijolos. Esse fundo começou a entregar ali, ó, 72 centavos, depois começou a entregar 78. O fundo teve um não recorrente, e aí começou a entregar aqui, ó, 85, 92, mas isso aqui foi em razão de resultado de vendas de shopping, tá? Depois ele assentou-se no patamar de 78 centavos e atualmente ele entregou 83. Inclusive a guidance do fundo lá é que esse primeiro 6 meses ele vai entregar entre 81 e 85 centavos.
Então, no dia 31 de janeiro, o fundo pagou no dia 14 de fevereiro essa quantia aí de 83 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então ele está sendo gravado ainda no final de fevereiro. Certamente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado lá no último dia de fevereiro para ser pago em março o dividendo. Provavelmente quando o vídeo for ao ar ainda não vai ter sido pago os dividendos, mas já vai ter sido anunciado. Pelo que a gente viu, pelo que eu vi lá no relatório gerencial, eu acredito que o fundo tenha uma capacidade geracional de continuar entregando esses 83 centavos. Hoje ele gera isso, tá? Então a gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial. Aguardemos aí para ver. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, atualmente, nos últimos 5 anos, esse fundo vem com 18% de rentabilidade. O que que isso significa? Como o fundo está descontado quase 30% de desconto, significa que ele entregou tanto dividendo que ele recuperou essa queda e ainda está no positivo. Então, se a gente trouxesse esses 30% de deságio, significa que o fundo estaria ali com 40 e poucos por cento de rentabilidade. Então, hoje ele está com 18%, o CDI do período 52%, o IPCA 33%, o IFIX 2% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 33% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro aí, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de vocês nos ajudarem imensamente, é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, valor barato, irrisório e acessível. Além de vocês nos ajudarem, vocês ainda têm vários benefícios. Como eu disse, né? Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então vocês vão ter acesso antecipado a vídeos, vocês têm preferência quando pede vídeos, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato e acessível. Na aquisição da planilha, além de você ter um ótimo produto aí, você apoia o nosso canal financeiramente. Então, muito obrigado vocês que fazem a aquisição da planilha. Nós contamos também com os nossos e-books. Na aquisição dos nossos e-books aí, que são ótimos produtos, você vai ter um produto bacana, com muita informação, um produto barato, acessível. E também na aquisição dos nossos e-books, você também apoia o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar aí de alguma maneira, mas lembrando, nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, né? Ele tem defasagem de 1 mês, mas é normal, não tem nada demais. Ele tem o índice do relatório e aqui ele traz algumas informações. Então o fundo hoje vale 121. Ele, na época de fechamento do relatório, ele estava 95, a gente viu que hoje ele está até um pouquinho menos, 93. E aqui ainda o último dividendo que ele pagou lá em janeiro de 78, né, o penúltimo, sendo que atualmente a gente viu que ele pagou 83. Esse fundo ele é de dezembro de 2017. A taxa do fundo é 0,5%, 1 sobre 12 avos, sendo que eles recebem no mínimo 50 mil, mas a gente vai ver na prática depois, percentualmente, o que isso representa. Aqui ele traz destaques do fundo hoje. Os seus imóveis têm 128 mil metros quadrados, ele tem 14 shoppings, seus shoppings estão com a ótima ocupação de 96%, ou seja, 4% de vacância. De 5 até 5 é algo totalmente normal, até 10 é algo um limite bem confortável, então o fundo está com ótima ocupação aí. O fundo teve uma capacidade geracional já em dezembro para pagar em janeiro de 82 centavos, já estava tendo uma boa geração aí. E ele aumentou a sua base de dividendos aí de reserva para 18 centavos. Vamos ver no próximo relatório, como ele pagou um pouquinho mais, se ele começou a diminuir seus dividendos ou se isso aqui ainda está num percentual saudável. Aqui ele traz algumas informações que eles acham importantes, né? Então o fundo vem com uma ótima taxa de ocupação, isso é ponto bem positivo. Ele tem shoppings que são únicos nas suas cidades aí, ó. Ele tem menor taxa de administração, realmente essa taxa aqui de 0,5%. Quando a gente vai ver na prática, vocês vão ver daqui a pouco, são uma taxa bem interessante. Ele tinha 2 shoppings que tinha renda mínima garantida até 2024, mas depois a gente vai ver lá dentro do relatório que o fundo nem estava precisando da renda mínima garantida, porque esses shoppings já estavam gerando resultado acima do mínimo garantido, então nem estava precisando usar isso. E o fundo vem com a baixa alavancagem, mesmo ele tendo adquirido agora recentemente 2 shoppings aí, com alavancagem,
Mesmo com isso, a alavancagem do fundo está baixa depois dessas aquisições aí. Então aqui o gestor vem falar o cenário macro, ele fala na época, né, que o CDI, a Selic, estava em 12,25, tanto que atualmente já está em 13,25. Eles estimam que até março ela deve findar em 14,25 e realmente tem grande perspectiva de, na próxima reunião do Copom, realmente ocorrer mais uma alta. Atualmente está em 13,25 e há realmente essa estimativa de que tenha mais uma alta de 1% aí. Aqui ele fala algumas outras situações de cenário macro e aqui que está aquela situação que eu falei para vocês. Ó. Renda mínima garantida nesse shopping Parque Lagos, né? Parque 8% sobre o capital investido, corrigido até dezembro de 2024. Os indicadores operacionais são de novembro, logo desconsidera a transação concluída lá em janeiro. Valor de mercado do fundo subtraído do caixa somado à dívida da ABL. Então, o que são essas informações aí? Continuando aqui, ele vai falar sobre os resultados. Essa parte aqui eu vou pular, né? Não vou ler toda ela. Então, sobre vendas, ó, o fundo teve 44% a mais do que no mesmo mês de 2023 e 14% comparando com o ano anterior. O NOI também está vindo bem interessante, a vacância vem reduzindo bastante. E aqui, ó, as análises acima desconsideram o Shopping Parque Sul, uma vez que o ativo está em processo de maturação. Na data de 30 de dezembro foi divulgado aí 82 centavos de resultado, eles distribuíram 78 e restaram com 18 centavos de reserva. Aqui ele fala sobre a renda mínima. O fundo conta com renda mínima garantida até dezembro de 2024, aproximadamente 18% da BL no mês de dezembro de 2024. Ambos performaram 8% acima do que precisaria. Então, não houve complemento de renda pelo vendedor. Ou seja, apesar dele fazer jus à renda mínima garantida, não estava precisando desse complemento de renda aí, ou dessa garantia mínima de renda. O fundo teve reavaliação dos seus imóveis aí, 2,9% acima dos seus imóveis, e no PL isso influenciou em mais 2,7%. A guidance, né, como eu já tinha antecipado para vocês, ó, ele estima que vai distribuir 83 e realmente começou a distribuir os 83 centavos. E ele estima que vai ficar entre 81 e 85. Então, eu mesmo não tinha lido ainda o relatório gerencial recente do fundo, né? E fui surpreendido. Eu nem percebi isso lá nos meus dividendos, mas agora, na hora de gravar o vídeo, eu surpreendi como ele tinha saltado de 78 para 83, querendo ou não, é um bom aumento de dividendos. E tá aqui, ó. Mesmo antes disso ocorrer, para quem vai lendo os relatórios, vai acompanhando sempre de pertinho, né? Ele consegue saber as informações, não é nada fora de outro, sabe? Não é uma informação assim, surpresa, né? A pessoa já consegue saber mais ou menos o que vai acontecer. Aqui ele fala um pouco como se deu as alavancagens do fundo. Então ele adquiriu aí 2 shoppings. E como é que se deu a compra desses shoppings aí, ó? O fundo pagou 172 milhões, sendo que ele deu 121 milhões em cotas. Então ele fez uma subscrição e pagou com cotas do próprio fundo. Isso aqui é bem interessante, ó. E aí ele fez uma alavancagem de 48 milhões. 24 milhões da seguinte maneira, ó, IPCA mais 7,95. Durante 24 meses ele vai ter carência do principal, não vai precisar amortizar, vai pagar só juros. Os outros 24 milhões, a IPCA mais 7,95, também com carência nos 24 primeiros meses. E aí ele pegou lá mais 2 milhões do caixa e pagou. Então essa foi a forma que ele pagou esses 172 milhões aí do shopping que ele comprou. Depois ele fez mais uma alavancagem de 12 milhões, a CDI mais 1,95, com carência também nos 2 primeiros anos. E aqui ele continua falando sobre esses CRIs e tal, né? Então olha só, cronograma de juros. Ele vai pagar durante o ano inteiro 11 milhões de juros, 11 milhões em 2026, e a gente vê que os juros vêm caindo até que em algum momento finda isso, né? E o principal, que é a amortização que ele precisaria fazer... Durante os 2 primeiros anos aí, ele tem carência, né? Então vai pagar pouco de amortização, só do CRI antigo que ele tem, ó, o Madureira. E aí, as séries que ele acabou de fazer a alavancagem, ó, ele só vai começar a amortizar a partir de 2027. Então, durante os 2 primeiros anos aí, esse ano atual e o ano que vem, teoricamente está bem confortável para o fundo, não é nada demais. E no geral, a gente vê que a alavancagem do fundo está em 105 milhões, ela vai saltar para 160 milhões e começa... as amortizações e tal, até o ponto dela acabar, né, liquidar. Eu não vejo como sendo algo tão complicado assim, né, tão problemático, e vejo que o fundo tem uma capacidade de ir liquidando isso até de forma bem tranquila. Atualmente está em 8,7% e ela vai caindo aí com o passar dos anos, né, a alavancagem, ou seja, pela própria capacidade operacional do fundo, ele tem capacidade de ir liquidando essa alavancagem que ele fez
Na minha opinião, é algo bem saudável para o fundo aí, bem tranquilo. Aqui ele mostra a capacidade operacional dos seus shoppings aí, a representatividade do fundo. Então, por exemplo, Shopping Madureira, o fundo é dono de 80%. Se esse imóvel gerar 32 milhões, é o que ele acha que ele vai gerar em 2025, para o fundo vai 26 milhões. Eles estimam que vão ter que investir 3 milhões, o fundo vai ter que arcar com 2,6 milhões. Então, esse aqui ele mostra o total, né, de todos os imóveis que o fundo participa, o que esses imóveis devem gerar no ano e o que é a participação do fundo nesses imóveis. O quanto vai precisar investir e quanto é a representatividade do fundo nesses investimentos. Continuando aqui, ele fala um pouco das ações que tem dentro dos seus shoppings, né? E aqui ele traz a sua DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, lá em dezembro, o fundo teve uma capacidade operacional lá, ele gerou 12 milhões e 600, teve de despesas totais 2 milhões. Então, o resultado líquido do fundo foi 10 milhões. Isso geraria ali 82 centavos. E aí o fundo distribuiu 10 milhões ali e 100, ou seja, 78 centavos. Então, ele já começou a distribuir abaixo do que estavam as suas capacidades. Então, como ele aumentou para 83, a gente vai ver no próximo relatório gerencial só, né? Se esses 83 ele está começando a consumir um pouquinho da reserva que ele tem. Mas, poxa, como ele tem 18 centavos de reserva, se ele sempre começar a gerar 82, ele gastaria 18 meses para consumir a reserva que ele fez. Então, não vejo ele distribuir 83 como sendo algo ruim. Mas, provavelmente, esse fundo, principalmente janeiro e fevereiro, eles costumam ter uma receita muito grande, sabe? Que é o resultado lá de novembro e dezembro. Então, eu acredito que ele vai ter um resultado operacional até bem maior do que... e aumentar ainda mais as suas reservas, tá? Aqui a gente vai calcular, como eu sempre calculo aqui para vocês, ó, o que ele teve de receita, 152 milhões nos últimos 12 meses, e o que vai aqui, operacional, que vai para o bolso do fundo, é 7 milhões. 19 milhões ele está gastando com alavancagem aí, ó. Então a gente vai ver na prática o que esses 7 milhões aí que vai para o bolso da gestão representa frente ao total que o fundo teve de receitas, ó. Então vamos pegar aqui, ó, 7 milhões 858, que eu vou arredondar para 859. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 126 milhões 763. Então a gente vê que as taxas do fundo aqui, ó, estão em 6,19%, o que eu considero uma despesa bem baixa, né? Se a gente levar em conta que muitos fundos de tijolos têm taxa entre 10% e 15%, então esse fundo aí tem uma taxa de bem barata, né? O que eu vejo de forma muito, muito positiva. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ele ou algum fundo de shoppings no seu portfólio? Fora esses, você tem algum fundo de tijolo no seu portfólio? E você, nesse momento, entre aspas, né, de crise aí da renda variável, de ações, fundos imobiliários, neste momento você está vendendo ou comprando? Você parou de investir? Está com medo? Ou é o momento que você está até aportando normalmente, ou até se você tiver reserva, né, está até aumentando, acelerando os seus aportes? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, continuo comprando semanalmente os meus ativos aí. Toda vez que eu falo de um ativo, né, eu tento ser transparente se eu sou ou não conflitado em relação a esse ativo, ou seja, se eu tenho ou não o ativo. Então, para quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe, eu tenho esse ativo tanto na minha carteira pública, quanto também na minha carteira fechada. Inclusive, tanto esse fundo aqui quanto o HGLG são os fundos que atualmente eu tenho feito compra. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido mostrado a última compra que eu fiz, que inclusive foi nele no HGLG. Então, sempre que possível, eu estou comprando desse fundo, estou satisfeito porque ele está descontado, e eu gostaria que esses fundos continuassem depreciados por mais tempo. Quanto mais tempo eu conseguir comprar, acumular esses ativos depreciados, melhor vai ser, pelo menos para mim, tá? Então, eu estou comprando, mas eu sempre faço esse alerta. Toda vez que você ver alguém falando a respeito de algum ativo, cuidado. Estude o ativo, veja se aquele ativo ele é condizente com o seu grau de risco, com os riscos que você tem, e só depois de você fazer suas análises, aí você decide se você quer investir ou não. Porque às vezes você vê alguém falando bem ou mal, né,
mas não vá na conversa dos outros. Estude e chegue você às suas próprias conclusões. Eu vou continuar falando mais a respeito do fundo, mas, poxa, é um fundo grande, é um fundo líquido, tem bastante liquidez, boa gestão, boas taxas de gestão, é um fundo diversificado também, é um fundo que vem fazendo crescimento, mesmo no momento de grande dificuldade, eles fazem uma boa engenharia ali para ter crescimento, então eu gosto bastante dele. E ele não é daqueles mais tradicionais, né? Então eu acho que ele tem grande chance de crescer mais e mais aí. Agora eu sempre faço esse alerta, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então estude para que você chegue à sua própria conclusão. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos nossos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão também em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteira, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê o que cada shopping aqui representa dentro do portfólio. Então, Shopping Madureira é 17% do portfólio, Maceió é 16%, o Shopping Parque Lagos é 10%, o Shopping Parque Sul é 10%. A gente vê o que cada shopping representa aí para o portfólio do fundo. Mais abaixo aqui ele mostra o que ele gerou, né, a capacidade que está gerando aí por meio de cada um das receitas. E aqui a gente vê o seguinte, o que o fundo vinha distribuindo? Então ele vinha distribuindo um não recorrente e ele tinha 89 centavos de reserva. E olha o quanto ele estava tendo que comer das suas reservas. Ó. Ele entregou 92 centavos no mês subsequente, olha para quanto caiu as reservas. Ele consumiu 30 centavos de reserva, ou seja, nesse momento a capacidade geracional do fundo era 60 centavos, ele estava entregando 90. No outro mês, ó, ele entregou 90 de novo, consumiu mais 20 e poucos centavos da reserva. No outro mês ele entregou 90, consumiu menos da reserva, ou seja, a capacidade geracional do fundo começou a aumentar, né? E aí ele foi reduzindo as distribuições. Caiu para 87 centavos, porque ele foi comendo mais reserva. E aí as pessoas acham que o fundo distribui alto e dinheiro surge do nada. Tem que saber de onde é as receitas. Essa queda para mim é algo totalmente normal. Eu não vejo como problema. Só que nesse momento que o fundo diminuiu as distribuições, o mercado não gostou, né? As pessoas que só correm atrás de dividendo, às vezes não entendem muito, né, a dinâmica e ficaram chateados. Então, 80 centavos, ele teve que diminuir para 78 centavos, porque as reservas quase findaram ali. E aí, depois, começou a melhorar a capacidade de geração do fundo. Ó. 78 centavos, 4 centavos de reserva. Aí, em novembro, 78 centavos, ele conseguiu fazer 10 centavos de reserva, subiu para 14. 78 centavos, fez 4 centavos de reserva, distribuiu 18. E aí, janeiro, que ainda não está aqui, a gente só vai saber nos próximos relatórios gerenciais, ele entregou 83 centavos de reserva. Mas a gente viu aqui que, como ele já está gerando aqui 82, né? Eu não acho que ele consumiu muito. Se consumiu, foi 1 centavo aqui das receitas, né? Das reservas que ele tinha. Então, tá saudável, tá sustentável esse aumento de distribuição. Aqui ele fala um pouco também sobre a liquidez do fundo, sobre a rentabilidade do fundo. O fundo vem sim com boa rentabilidade, mesmo com toda essa problemática do fundo. O portfólio do fundo. O que o fundo tem de participação e o que isso representa dentro das receitas e também o que isso representa frente ao PL do fundo. Então, por exemplo, esse shopping aqui, ó, é 16% das receitas e 16% do PL. Esse outro shopping é 2% das receitas, mas ele é 3% do PL. Então, tem alguns shoppings, ó, que são 6% do PL, mas é só 3% das receitas. Então, tem shopping que é maior e representa menos, tem shoppings que são menores e representam mais. Continuando aqui, aí ele começa a mostrar como é que está hoje a situação do patrimônio do fundo, ó, 1 bilhão 488 milhões, 139 milhões de FIIs, 65 milhões em caixa, 100 milhões de alavancagem e o patrimônio líquido ali de 1 bilhão 582 milhões. Continuando aqui, a gente vê aqui a alavancagem, né, do fundo, o saldo devedor do fundo aí, dessa série lá antiga de 470, que é a alavancagem antiga que ele tinha. E aqui a gente vê os indicadores operacionais. O que é importante? Nessa parte aqui eu vou passar bem rápido para vocês, ó. Mas nessa última barrinha aqui, ó, a gente vê que em todos os meses o fundo vem com resultados melhores aí, ó, de vendas. As vendas vêm sendo recorde.
A taxa de ocupação vem sendo as melhores aí possíveis. O fundo vem com uma ótima taxa de ocupação. A inadimplência também está em ótimos patamares frente a outros anos aí. O NOI do fundo também vem de forma bem espetacular. E aí o fluxo de veículos, aqui também é o quanto ele cresceu em relação ao ano anterior. Então cresceu 35% em relação ao 2021, que estava tendo pandemia. Isso em 2022, né? Então esses outros crescimentos aqui, não tem como ele também vir crescendo muito referente ao ano anterior, porque já vinha, ainda assim, ele crescer 3% em relação ao ano anterior, eu vejo isso bem interessante, entendeu? Então significa que tá muito bom. Não é porque caiu aqui que é ruim, tá bom? Continuando aqui, ó. Ele mostra também o crescimento das mesmas lojas, o crescimento dos aluguéis aí. E aqui ele começa a falar individualmente cada um dos shoppings. Eu vou passar essa parte bem rápido, que eu vou lá para o final. Cada um dos shoppings ele mostra também individualmente como que o shopping está se comportando. Eu sugiro que se você gostou desse fundo, você venha nesse final aí e dê uma olhada para você ver como é que cada shopping está se comportando, tá? Aqui a gente vê a fachada de cada um dos shoppings, ó, Maceió, Jacaraúna, Shopping Suzano Shopping, né? Então aqui é uma foto aí de cada um dos shoppings que o fundo tem no seu portfólio. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo.